dia, caros irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Estudando a Doutrina Espírita. Esse trabalho que começou no Facebook, com a página Estudando a Doutrina Espírita. E nós iniciamos hoje mais um trabalho, de levar a divulgação da doutrina espírita para todos que se interessem pelo seu estudo, pela sua reflexão. O vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena reflexão sobre o Evangelho no Lar. Vamos falar sobre o que é o Evangelho no Lar, a sua importância, o que acontece com o nosso lar no momento do Evangelho e como fazer. Quando Jesus nos propõe que nós tornemos o nosso lar um ambiente fraterno, um ambiente amigo, é porque ele também propôs isso aos discípulos e todos aqueles que o seguiam há 2021 anos atrás, numa noite onde ele estava na casa de Pedro. Eu vou fazer um resumo de um trecho do livro Jesus no Lar, do Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Jesus, pegando os pergaminhos bíblicos, ele observou que a conversa que acontecia em torno dos discípulos estava caminhando por uma coisa não muito agradável. E aí ele espera o silêncio dos amigos e toma a palavra. Pedro, o que faz o pescador após o seu dia de trabalho? Pedro então reflete um pouco sobre a pergunta do mestre e responde: Senhor, separa o melhor produto, os melhores peixes e leva até o mercado, para que eles possam ser vendidos, porque aqueles que são ruins ninguém os quer. Pedro continua: o que faz o oleiro? Pergunta Jesus. Senhor, o oleiro molda o barro da forma que mais lhe apraz, para que ele possa vender também o seu belo e útil produto. Jesus então continua a questionar Pedro, tentando mostrar a importância de que cada um de nós tem nesse mecanismo da vida. E ele diz: e o carpinteiro? O que faz o carpinteiro? Sim, o carpinteiro usa o serrote, o martelo, para que ele possa moldar a madeira, após lavá-la, para que ela se torne um belo instrumento. E aí Jesus disse: assim também é o lar. No lar, é preciso que nós trabalhemos diuturnamente cada um dos sentimentos. O lar é o ambiente fraterno, onde nós devemos treinar o perdão, onde nós devemos treinar a caridade, onde nós, com aqueles que convivem conosco, que travam conosco a batalha do dia, é ali que nós devemos exercitar a nossa tarefa de amor maior. E aí continua Jesus assim: queremos que as nações se entendam, mas não há diálogo ou amor dentro do lar. Então é preciso que o lar se transforme num ambiente de amor, para que toda a nação possa viver serenamente. Daí Pedro olha para Jesus, que transmite no seu olhar a serenidade, que transmite no seu olhar o amor sincero e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E Jesus abre o pergaminho e inicia ali o primeiro evangelho no lar da nossa terra. Quando nós vamos buscar no Mestre o incentivo para que nós possamos viver no mundo de uma forma mais harmônica, de mais paz, de menos violência, ele nos alerta em todos os momentos da necessidade que temos de executar isso dentro de nós, mais especialmente com aqueles que convivem conosco. Então, quando Jesus nos conclama para olharmos para dentro do lar, ele nos chama também para olharmos o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Temos a tecnologia, a ciência, a medicina, a comunicação, a globalização. Sabemos em tempo real o que acontece do outro lado do mundo. Mas o que nós temos feito com tudo isso? Como nós temos nos posicionado nesse mundo? Será que nós estamos nos levando e nos deixando levar por essas coisas do mundo?
e esquecendo o verdadeiro sentido da vida? Para a gente refletir. O objetivo do Evangelho no Lar, ele é evangelizar. Ler trechos do Evangelho e comentá-los, com o fim de esclarecimento, de crescimento espiritual, de melhora do ser. Esse é o verdadeiro sentido da vida. No Evangelho no Lar, tanto nós encarnados quanto os espíritos desencarnados estão sendo evangelizados. O Evangelho no Lar é um momento em família, onde nós nos reunimos para estudar o Evangelho do Cristo. E é muito importante para fortalecer os laços entre os membros da família, e também das estruturas espirituais do lar. O lar é um santuário mais sagrado que a gente pode ter. É o lugar onde a gente vai reabastecer a nossa energia. Então é fundamental que a gente tenha essa percepção da grandeza que é o lar, para que nós levemos para dentro dele as melhores vibrações. Então, Emmanuel nos diz: o culto do Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum, ou seja, a transformação moral que se opera no lar, que realiza o Evangelho, faz com que no dia a dia relevemos picuinhas, respeitemos mais uns aos outros, nos tornamos mais pacientes e tolerantes, fazendo com que a harmonia reine em nosso lar como um todo. E Emmanuel continua: é no lar que os espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente, são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. O lar é a escola do espírito, pois ali se encontram espíritos afins, mas também espíritos com necessidades de entendimento e reconciliação. Por quê? A gente não deve se iludir, porque no lar estão nossos inimigos, aqueles que temos que nos entender. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada, meus irmãos, e importante quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva através de novas experiências no campo intelectual e moral. Nesse trecho aqui que eu acabei de ler para vocês, nós encontramos bem implícito um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação. Deus, através da sua infinita bondade, Ele nos permite, através das múltiplas existências, resgatarmos nossos débitos. E esses resgates ocorrem, nas mais das vezes, dentro do lar. Por isso eu disse que no lar estão os nossos inimigos. Como o Evangelho no lar nos auxilia? Ele vai nos auxiliar equilibrando o pensamento de cada um de nós, fazendo com que o nosso lar tenha um ambiente fraterno, um ambiente saudável, um ambiente amoroso, fazendo com que os amigos espirituais permaneçam junto de nós ali, nos auxiliando, nos intuindo. E um ponto muito importante é acerca da participação das crianças no Evangelho no lar. Vocês podem questionar: por que colocar meu filho para participar? Ele só tem 5 anos, por exemplo. Ele não é um bebê, ele não vai entender nada. Mas aí vêm os espíritos e nos respondem. Está lá no livro dos espíritos. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? E está a resposta: exercem e muito, pois como já sabemos, os espíritos devem
concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa, e se nela falhar, será culpado. É a questão 208 do Livro dos Espíritos. Lá no Evangelho, no capítulo 14, no item 9, os Espíritos nos dizem: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Logo, é nossa tarefa educarmos nossos filhos. Não só a instrução oferecida pela escola, não só o teto, o alimento, o agasalho é nosso papel, mas também e principalmente os ensinamentos de Jesus, como o perdão, a tolerância, a solidariedade, a caridade. Apesar de tão pequeninos e delicados, apesar da imagem de inocência, muitas vezes são espíritos difíceis, rebeldes e que precisam muito de educação e orientação. Vejam, meus irmãos, a evangelização na casa espírita e o evangelho no lar são ferramentas que nós, pais, podemos e devemos utilizar na educação de nossos filhos. Ou seja, as crianças podem e devem participar do evangelho no lar. Nesse lar podem ser usados livros específicos como Cartilha do Bem, Pai Nosso, Evangelho da Meninada, todos os livros infantis. Pois dependendo da idade, pode ser difícil a gente manter a atenção das crianças utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós temos muitas opções de livros infantis e todos trazem um único ponto, que é o ensinamento de Jesus. Então, serve para nós, serve para as crianças. Então, será o mesmo roteiro, com ou sem criança. No livro de Raul Teixeira, lá em Vereda Familiar, pelo espírito Teresa de Brito, nós encontramos a seguinte orientação desse espírito: se os teus filhos estiverem ainda sob a tua tutela, não creia na validade do conceito de deixá-los ir sem religião e sem Deus, como lhes dás agasalho e pão, medicamento e instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes o alimento espiritual. Então vejam a importância de nós trazermos os nossos filhos para a participação deles no Evangelho no lar. Agora, por que é importante realizarmos o Evangelho no lar? Qual é a sua finalidade? A finalidade do culto do Evangelho no lar é a prática e o estudo contínuo do Evangelho. É proporcionar uma convivência de paz e tranquilidade, ou seja, é evangelizar a família. Proporcionar no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar dificuldades materiais, espirituais, mantendo a gente dentro da oração, da vigilância. São esses momentos que passamos no nosso dia a dia, as dificuldades financeiras, problemas com filhos, doenças, e com o Evangelho adquirimos o hábito da oração que nos fortalece nesses momentos difíceis e que também nos ensina a vigilância com os nossos pensamentos e atitudes. O Evangelho no lar também, ele eleva o nosso padrão vibratório, a fim de que a gente possa contribuir para a construção de um mundo melhor. Porque a oração, ela sempre nos mantém num padrão vibratório elevado. E isso faz com que estejamos sempre acompanhados dos bons espíritos, mais conectados com o nosso amigo protetor. E assim nos tornamos mais solidários uns com os outros. Porque hoje ainda vemos muita indiferença ao sofrimento alheio. E essa é uma das mudanças que o Evangelho no lar opera em nós. O Evangelho no lar, ele fortalece os vínculos de família.
Quando oramos, nossa faixa de vibração se eleva e é onde conseguimos entrar em contato com os bons espíritos, com o nosso espírito protetor. E por isso nós sentimos um bem-estar enorme. A prece, proferida de coração, é uma emissão eletromagnética de elevada potência. Por isso ela se reveste de significativa importância na nossa defesa mental e espiritual e do próprio lar. Então, quando a nossa família ora em conjunto, né? Quando a gente faz o evangelho no lar, essas energias elas se transformam numa verdadeira muralha de proteção em torno do nosso lar, beneficiando não só a nós, os membros da família, como toda a comunidade que está próxima, os vizinhos. Se você mora num prédio, todo prédio. Se você mora na rua, o seu vizinho do lado, da direita, da esquerda, da frente, toda a tua rua. Esse é o poder da oração. A literatura espírita nos informa que quando nós oramos na nossa casa, é envolvida ela toda numa luminosidade. Por isso que o prédio, a rua, o bairro, todos se tornam um ponto de luz para que os espíritos amigos eles possam utilizar essa luz e beneficiar muitas pessoas. Então veja o benefício que o Evangelho no Lar traz para o planeta. Se cada lar fizesse o Evangelho no Lar, conseguem imaginar? E um ponto importante também, tudo é vibração. Então, quando temos um pensamento, e a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos, esse pensamento, ele gera um sentimento. E esse sentimento vai gerar uma emoção, que vai gerar uma vibração. A vibração é como uma onda de rádio, e ela vai sintonizar com a mesma vibração. Ela vai captar aquela vibração igual, certo? Então, quando temos um pensamento negativo, o que acontece? Gera um sentimento e uma emoção ruim, fazendo com que a vibração que emanamos, que saia de nós, seja uma vibração negativa. E como um imã, atraímos aqueles que estiverem na mesma faixa de vibração. E quando oramos, ocorre a mesma coisa. Quando elevamos os nossos pensamentos a Jesus, que é o sinônimo de amor, de paz, de harmonia, nós vibramos essas ondas eletromagnéticas que se coadunam, que se afinizam com aqueles espíritos mais elevados. Então, logo, nós vamos saindo daquela faixa que estávamos, negativa, para uma faixa positiva, elevada. Quando oramos em família, essas energias elas vão aumentando e por isso criam essa muralha em torno do nosso lar. Então, o que acontece com o nosso lar quando fazemos o Evangelho no lar, mas pelo lado espiritual? Temos o mentor espiritual, né, que vai nos ajudar na oração para fazer a abertura do Evangelho. Tem o Espírito que vai ajudar na explicação evangélica, através da inspiração, né? Vamos ser inspirados. Tem aquele que vai magnetizar a água com fluidos salutares, com os medicamentos que cada um necessita, aquele que vai dar o passe. Tem aqueles espíritos que são trazidos para receber esclarecimento e serem despertados. Tem os espíritos ignorantes, que esses que são os nossos obsessores ou que estão ali pela sintonia, lembra? Que nós emitimos, esses espíritos eles são retirados da casa, mas eles ficam próximos para poderem ouvir o Evangelho. É normal, porque é normal ter espíritos em nossos lares, né? Sejam aqueles que são permanentes, sejam aqueles que estão de passagens, atraídos justamente por essa sintonia que eu falei anteriormente, pelos nossos vícios. Então, durante o Evangelho, os espíritos ali presentes, eles terão a oportunidade de ouvir, de refletir e vão ser atendidos pelos espíritos que estão ali, os espíritos protetores daquele lar.
É um momento propício para os espíritos superiores eles esclarecerem, eles socorrerem, eles encaminharem para os postos de socorro e para as colônias espirituais aqueles espíritos que já até estão em condições de serem levados. E é muito importante. Uma única reunião dessa pode significar o resgate de muitos espíritos no nosso lar. Então vejam como é importante. E aqueles espíritos ignorantes que não aceitam os ensinamentos e veem a modificação daquela família, ele automaticamente sai da faixa vibratória e eles vão embora. Vejam, e nesse momento do Evangelho, os benfeitores espirituais, os espíritos protetores daquele lar, eles fazem uma limpeza na psicosfera do lar. Toda a energia negativa que causa tanto prejuízo, ela é retirada. É como uma limpeza. E além de proteger a nossa casa contra as investidas do mal, envolve a casa numa proteção. Mas aqui eu faço um alerta, porque vocês vejam, né? Todo o trabalho que tem dessa espiritualidade de vir, são vários espíritos que vêm, um para inspirar, ou fazer a inspiração daquele que está fazendo a leitura, de que está fazendo a reflexão, vem para dar o passe, vem para dar fazer a fluidificação da água. Então vocês vejam que é uma equipe. Então não adianta a gente terminar o Evangelho e voltar àquele círculo vicioso de pensamento negativo, discussão, palavrão, voltarmos com o mesmo padrão. Toda aquela proteção que foi envolvido lá, ele vai se enfraquecendo até se romper de novo. E aí todos aqueles espíritos que foram retirados, eles voltam para o nosso lar. Então vejam, meus irmãos, por isso que eu falei daquela questão da vigilância dos pensamentos, das atitudes. De nada adianta fazermos o Evangelho, estudarmos, se não colocarmos, ou pelo menos nos esforçarmos para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Todo o trabalho da espiritualidade vai ter sido em vão. E nós precisamos nos esforçar. E aqui eu trago uma reflexão para nós, 2 perguntas que vocês podem refletir, que fiquem com vocês para refletir. Hoje, como está o seu ambiente doméstico? Que sentimentos Jesus teria ao entrar na nossa casa hoje? É importante isso, porque assim, uma briga, uma discussão, isso racha a família. E a família que estuda junta, ela é feliz, ela é unida. E é importante nós falarmos sobre essa psicosfera que envolve a Terra, porque ela é formada de criações mentais de cada família, de cada lar. No livro Após a Tempestade, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, ela nos diz aqui: estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes não apenas nas guerras externas e destrutivas, mas também nas rudes batalhas no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento. Intoxicado pela ira, vencido pelo desespero que agasalha, foge na direção dos prazeres selvagens, nos quais procura relaxar tensões, adquirindo mais altas cargas de desequilíbrio em que se debate. Pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia
vibratoriamente, segundo a natureza moral dos espíritos ali envolvidos. Então, vocês vejam, é a psicosfera. A psicosfera é essa atmosfera psíquica. Podemos dizer que é o nosso meio ambiente espiritual, que resulta dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Por isso aquela reflexão, pedi para vocês fazerem aquela reflexão sobre aquelas duas perguntas. Certo? Como está o nosso ambiente doméstico e que sentimentos Jesus teria ao adentrar na nossa casa hoje? A psicosfera do nosso lar, ela vai ser a soma da psicosfera de todos que ali se encontram. Pai, mãe, irmãos, porque cada um tem a sua psicosfera. E a família vai à junção de todos. A psicosfera da Terra, ela é formada pela psicosfera de cada família. Se os pensamentos e sentimentos estiverem na faixa da raiva, das discussões, da inveja, do ciúme, né? Nós já podemos imaginar como vai estar a psicosfera desse lar. E quando, no momento da realização do Evangelho no lar, os benfeitores espirituais, os protetores daquela família, naquele momento ali, eles vão fazer a limpeza, aquela que eu mencionei antes. A higienização do lar, retirando todos esses miasmas deixados na psicosfera, todo esse lixo, toda a sujeira que a gente cria. Por isso os espíritos superiores nos aconselham cuidarmos dos nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que criam essa sujeira. Por essa razão, por se tratar o Evangelho no lar de evangelização, nós temos que procurar retirar dos ensinamentos de Jesus lições que promovam nossa mudança de atitudes, não só nos comportamentos, mas também nos pensamentos, para que assim mudemos nossa psicosfera e a psicosfera do nosso lar, permitindo assim a presença constante dos bons espíritos. O Evangelho de Jesus, se observarmos, é um código de conduta. Então procuremos interiorizar esses ensinamentos para que a gente edifique em nós o reino de Deus que Jesus anunciou e assim realizarmos a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. E é isso que a realização do Evangelho no lar nos proporciona, se assim permitirmos. Qual é a psicosfera do nosso lar? Como ela está hoje? Fica a reflexão. Agora, a gente pode também se perguntar assim: não tem como eu realizar o Evangelho no lar na minha casa? Ali todos só faltam se matar, ninguém se respeita. Ah, você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, você não conhece meus filhos, vocês não fazem nem ideia. Joana de Ângeles nos traz a resposta. Livro Florações Evangélicas. Vejam o que ela diz. Mesmo num ambiente familiar conturbado, em que existe a evidente reunião de espíritos não afinados, os filhos não se entendem, o pai não gosta do filho e vice-versa, a mãe não se entende com o pai. A instituição da presença de Jesus naquele lar é medida que se impõe, pois a execução do culto do Evangelho no lar produzirá sinais evidentes de paz. E aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuste doméstico, descobrirá sintomas de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Ou seja, meus irmãos, com maior razão devemos realizar o Evangelho no lar. E aos poucos esse antagonismo ele vai se dissipando. As repulsas vão diminuindo e a harmonia vai aos poucos reinar. Essa é a finalidade do Evangelho no lar. Importantíssimo, importantíssimo. Eu trouxe um trecho para ler para vocês, está lá no livro Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito André Luiz.
no capítulo 37, que trata, André Luiz fala exatamente sobre essa proteção que é criada em torno do nosso lar. Esse trechinho começa assim: Dona Isabel era viúva e tinha 3 filhos, e fazia o culto do evangelho no lar em sua casa. Mas ela também era uma trabalhadora devotada de nosso lar no desdobramento do sono. Após o término do evangelho no lar, André Luiz foi para o jardim da casa de Dona Isabel e observou uma cena curiosa. Naquele dia ameaçava um temporal, e naquele momento entidades de aspecto desagradável, algumas com formas até um tanto aterradoras, arrastavam-se na direção da casa de Dona Isabel, mas quando se aproximavam, recuavam, amedrontadas. Intrigado, perguntei ao seu mentor, Aniceto, a razão daquela fuga repentina, como se aquelas entidades tivessem encontrado com algo aterrorizante. Aniceto, com toda paciência e amor, disse a André Luiz que aqueles irmãos eram os seres vagabundos das sombras, que procuravam asilo nos dias de tormenta, porque ainda estavam muito ligados às sensações grosseiras da carne, e a chuva os incomodavam, tanto quanto aos encarnados. Aniceto ainda disse que esses irmãos buscavam preferencialmente as casas de diversão noturna, sendo que as residências abertas também eram por eles penetradas, porque as viam como que da mesma matéria de que lhes constituía o perispírito. Aniceto ainda complementou: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. O culto familiar do Evangelho não é tão somente um curso de iluminação interior, mas processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentaram choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Vejam como é importante o Evangelho no nosso lar. Tamanha proteção que nós criamos para nós, para nossa família, para os nossos vizinhos, porque a gente já disse aqui que essa luz se expande, que alcança os nossos vizinhos, o ambiente ao nosso redor. Os espíritos ainda nos informam que quando equipes espirituais vêm em trabalho na Terra, e eles utilizam como postos de trabalho essas casas que realizam o Evangelho no lar. Vejam, é até uma forma da gente colaborar. Como é importante a gente colaborar. Olha a utilidade que estamos dando ao fazermos o Evangelho no lar. E por onde a gente começa? Depois de todas essas reflexões, por onde a gente começa a fazer o Evangelho? A gente escolhe um dia da semana e o horário, né? Uma adoração aproximada de 30 minutos. Nesse dia e horário que a gente escolher, a gente providencia uma jarra ou um copo individual para a água, né, ser fluidificada. O Evangelho no lar a gente pode realizar mesmo sozinho, mesmo que os outros familiares não queiram, a gente pode começar sozinho, que aos poucos a família vai se juntando, né, à medida que o Evangelho vai sendo feito, mesmo que por uma pessoa. Lembrando que nós nunca estamos sozinhos. Jesus nos disse que onde estiver reunidos em meu nome, lá eu estarei, não foi isso? Agora, uma coisa muito importante é a disciplina.
Disciplina é tudo. Então, uma vez que a gente assume o compromisso com a espiritualidade, com os benfeitores espirituais, com os nossos protetores, como nós vimos, vem toda uma equipe de trabalhador no nosso lar. Então, nós temos que ter essa consciência de pontualidade, de assiduidade. Não existe nenhum formalismo, nenhuma regra ou qualquer coisa do gênero para realizar o evangelho, né? Não existe ritual aqui. Eu vou trazer apenas uma sugestão da forma como realizar, mas cada um, vamos deixar bem frisado, cada um pode criar o seu jeito de realizar o evangelho, certo? A recomendação é que ele dure de 15 a 30 minutos, não ultrapasse isso. Mas é fundamental a disciplina. A disciplina, ela é essencial. Então, pode-se começar o evangelho com uma prece de abertura. Pode ser um Pai Nosso ou uma prece simples, fica a critério. Daí faz-se a leitura do evangelho. Essa leitura, ela pode ser lida em sequência ou abrir-se aleatoriamente. E como eu disse antes, se houver criança, né, pequena, pode-se substituir o evangelho por um livro infantil. O Evangelho da Meninada, ele é muito bom para fazer. Eu fazia com a minha filha no início, quando a gente começou a fazer o Evangelho no lar. E a gente tem muito aprendizado, tá? Não é porque ele é infantil, negativo. Eu gostei muito desse livro. Tenho Luz no Lar, o próprio livro que eu já citei aqui, Jesus no Lar. Então, vocês fiquem, o Pão Nosso, né, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, também é muito bom esse livro, né? Então, vocês fiquem a critério para vocês escolherem o que vocês quiserem. Depois da leitura do Evangelho, dessa mensagem, aí começam-se os comentários sobre o texto lido. Depois vem a vibração. O que é a vibração? É a oração que é feita pelos hospitais, pelos presídios, pelos asilos, orfanatos, pelos moradores de rua, pela nossa humanidade, pelo planeta, pelos amigos, pelos familiares, pelos inimigos. É aquela oração que a gente vai vibrar para os outros. E tem, para finalizar, a oração de encerramento. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma prece simples. Nesse momento, a gente agradecendo a oportunidade do estudo, da reflexão, toda essa proteção que nós recebemos nesse momento, pedindo a proteção para o nosso lar, pedindo a fluidificação das águas que estão ali e encerrando o Evangelho. Agora, repetindo, isso aqui é uma sugestão, cada um faz da forma como achar melhor, certo? Uma coisa importante que são os cuidados, alguns cuidados que a gente deve ter na hora que a gente está realizando o evangelho no lar. A gente não pode transformar o evangelho no lar em reunião mediúnica. Reunião mediúnica é na casa espírita. O nosso lar não está preparado para realizarmos reunião mediúnica. Nosso lar é para realizarmos o evangelho no lar, é aquele momento de oração com a nossa família. Outra coisa importante é a gente não usar o evangelho no lar para usar comentários, para fazer comentários sobre o comportamento de outras pessoas. Porque o evangelho é para nós, né? Então, quando a gente abre o evangelho, aquela mensagem que está ali é para mim, é para o meu marido, para o meu filho, é para aquela família, é para a minha família. Não é para eu ficar com base naquilo que abrimos de mensagem, né? Abrimos de mensagem, a gente ficar falando, fulano fez isso, fulano faz assim, fulano devia seguir isso, certo? Então, a gente não pode esquecer que o evangelho é para evangelizar a família. Lembrando sempre que Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Ponto, né? Televisão e telefone sempre desligados, para não interromper o evangelho. Outro ponto importante, visitas inesperadas.
No momento que estivermos realizando o evangelho, se chegar alguém, a gente pode convidar a pessoa para participar. Caso ela não queira, a gente pode pedir que a pessoa aguarde um momento, mas nunca interromper o evangelho no lar. Nunca interromper o evangelho no lar por motivos banais, como passeios, festas, preguiças. Eu escolhi segunda-feira às 8 horas. Então, toda segunda-feira, 8 horas, é o evangelho. Vai ter uma festa de aniversário de fulano. Hoje eu tô com preguiça. Tem um filme maravilhoso na tela quente que eu quero assistir. Tem a minha novela. É a disciplina. Porque segunda-feira, às 8 horas, a equipe protetora, a espiritualidade, vai estar ali para fazer o evangelho. Então, a gente não pode, por motivos banais, passeios, a gente não realizar o evangelho. É o compromisso, é a disciplina. Né? Porque os benfeitores espirituais estarão ali para nos ajudar, porque o evangelho no lar é para nos ajudar. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar mais uma pergunta para reflexão e vou encerrar com a oração que Jesus fez no livro Jesus no Lar. Foi a oração que ele fez de encerramento. É o último capítulo deste livro, é a oração que Jesus faz. Tá? A pergunta é: o que eu preciso fazer para que Jesus se sinta em casa ao entrar no meu lar? Que a gente possa levar essa reflexão, que a gente possa iniciar hoje esse propósito de fazer o evangelho no nosso lar, se a gente ainda não faz, que a gente vai ver o benefício, o bem-estar, os ensinamentos que a gente recebe, que é fundamental para a nossa evolução, para o nosso consolo, para a nossa fortaleza. Porque Jesus é o que nós precisamos. E eu encerro com a oração que Jesus fez, que começa assim: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção, nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade, ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as 4 paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida, que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos dignos de compaixão,
diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados na tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. Que assim seja.